E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sadai Service. Vamos dar continuidade aqui no nosso curso de eletrônica básica. Essa é nossa aula 11. Nas aulas anteriores nós aprendemos o que são resistores, os tipos de resistores fixos, variáveis, vimos na prática como eles são, como testar, como se comportam. E nessa aula nós vamos ver como fazer a associação desses componentes. O que é uma associação de resistores e para que ela serve? Em uma análise de circuito elétrico, muitas vezes é conveniente a gente representar um trecho complexo com muitos resistores por um único resistor, cuja resistência equivale a de todo o conjunto. Ou seja, se eu tiver um conjunto de resistores formado por 3, 4, 5, 6 resistores associados, sejam de forma em série ou paralela ou série paralela, como a gente vai ver aqui, a gente tem que saber calcular o valor total deste conjunto. Ou seja, entre um ponto A e B dessa associação, a gente precisa saber a resistência total ou a resistência equivalente daquela associação. Como você pode ver aqui na figura ao lado, eu tenho uma associação de dois resistores, R1 e R2. E eu tenho dessa associação dois pontos, o ponto A e o ponto B. Para a gente saber a resistência total entre esses dois pontos, a gente precisa saber fazer o cálculo dessas duas resistências aqui para saber o valor total ou a resistência equivalente dessa associação. Esta associação também ela é muito útil quando necessitamos de um determinado valor de resistor para nosso projeto e que não encontramos esse valor comercialmente em loja de componente. Digamos, você fez o cálculo de um projeto, de um circuito e deu, por exemplo, um valor de 33,8 kΩ. Ou, por exemplo, 42,3 kΩ ou 42 kΩ. Você não vai encontrar um valor desse comercialmente em uma loja de eletrônica. Isso impede que você monte o seu circuito? Não. Você pode encontrar, você pode fazer uma associação de resistores, tanto em série paralela, e conseguir e obter esse valor que você necessita. Para a associação de resistores, ela se classifica de três formas: a associação série, a associação paralela e a associação série paralela ou mista, em que você utiliza as duas anteriores. A primeira que a gente vai estudar é a associação série, tá? Na associação série, os resistores eles são ligados um após o outro, como o próprio nome deixa transparecer, ou seja, é uma associação série. Um é ligado um terminal do outro. Quantos terminais a gente pode, quantos componentes resistores a gente pode ter na associação em série? Infinitos. Você pode ter 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100. Depende da sua necessidade. Mas se ele for ligado um após o outro, é uma associação em série. Assim como eu estou mostrando na figura aqui, ó, R1, R2, Rn até o ponto B. Tem um espaço vago aqui, tá vendo? Isso quer dizer que isso aqui você pode acrescentar quantos resistores você julgar necessário. Então, a resistência total ou equivalente entre o ponto A e B, ela será igual ou determinada pela seguinte fórmula: a resistência total ou equivalente é igual a R1 mais R2 mais R ponto. Ou seja, ela será igual à soma de todos os resistores que estiverem ligados em série. Você vai somar R1 com R2, com R3, R4, R5, R6 e quantos resistores tiverem. Veja o exemplo que eu dei aqui, ó. O cálculo é feito sempre em ohms, tá? Então aqui eu botei R1 e R2, dois resistores de 10 kΩ ligados em série. Para saber a resistência total, a gente vai somar R1, que é 10.000 ohms, ou seja, o 3, lembra que eu expliquei isso aqui, o K vale 1000, então 10.000 mais 10.000 do outro resistor é igual a 20.000 R, 21 ohms ou 20 kΩ. Ou seja, é somado os dois resistores. O segundo exemplo aqui é a mesma coisa. O primeiro, que é igual a 1000 ohms, o K vale 1000, já expliquei, mais 330 ohms,
mais 4.700 ohms, e sempre somado em ohms na unidade. É sempre utilizado na conta o valor em ohms, tá? Unidade de medida. 1000 mais 330 mais 47 é igual a 6.030 ohms ou 6 kΩ. Você vê aqui que a gente já obteve um valor que não é comercialmente encontrado. Você não vai encontrar um resistor de 6K facilmente na loja de componentes, mas você consegue obter o valor fazendo a associação de resistores. Uma outra característica da associação em série de resistores é que a corrente que circula pelo circuito será sempre a mesma sobre todos os resistores. A corrente que circular sobre R1 vai circular sobre R2, R3 e assim por diante. Sendo que, se nessa associação tivermos resistores com valores distintos, como no caso aqui do segundo exemplo, a oposição da corrente ela será maior no resistor de maior valor. Nesse caso aqui, a oposição à passagem da corrente ela será maior no resistor R3, porque o resistor R3 é que tem a maior resistência. Ela será menor no R2, porque ela tem a menor resistência, e será maior do que R2. O R1 será maior do que R2, e R3 será maior do que todos os outros dois. Acho que deu para compreender, né? Associação em paralelo, como o próprio nome deixa transparecer, os terminais dos resistores eles são ligados entre si de forma paralela, como eu estou mostrando aqui na figura. Ó. R1 mais R2 mais R3 e até Rn, ou seja, quantos resistores forem necessários. Volto a dizer, quantos resistores eu posso ligar em paralelo em minha associação? Quantos você julgar necessário? 2, 3, 4, 10, 20, vai depender da sua necessidade. Uma coisa muito importante da associação em paralelo que você precisa ter em mente para a hora que você for fazer o cálculo da equivalência total é que o inverso da resistência equivalente, ou seja, o inverso da resistência equivalente entre A e B, ela é igual à soma dos inversos das várias resistências de ligação. Ok? Então, o inverso da resistência equivalente, ou seja, o inverso da equivalência total, ela vai ser igual à soma dos inversos das várias resistências da ligação. Para isso, é utilizada essa fórmula seguinte: 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência de A e B, que é igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 R3, Rn e assim por diante. Vai ficar mais claro agora no exemplo que eu vou mostrar a seguir. Eu vou ensinar uma forma muito simples de você fazer essa conta para ficar bem tranquilo para vocês, tá? Então observe esse circuito aqui, ó. Eu tenho uma associação em paralela formada por um resistor de 10, de 20 e de 30 ohms. E a gente vai calcular agora a resistência equivalente à resistência total entre os pontos A e B dessa associação. Então como é que a gente vai fazer a conta? Veja como é prático. 1 sobre RQ é igual a 1 sobre R AB. Então como é que a gente vai fazer a conta? 1 sobre R1, qual é o valor de R1? 10 ohms. É sempre em ohms, valor unitário, tá? 1 sobre R2, o valor de R2 é 20, e 1 sobre R3, que o valor é 30. Então como é que a gente vai fazer a conta? A gente vai pegar a soma de todos os três, tá vendo? 10 mais 20, 30, mais 30, 60. E a gente vai pegar a soma dos três e dividir por cada valor desse aqui, ó. Eu tenho 60, que é a soma dos três, dividido por 10. 60 dividido por 10 dá 6. 60 dividido por 20 dá 3. 60 dividido por 3 dá 2. A gente vai pegar agora, somar os três valores dessa divisão, tá? Então, ficou 6 mais 3 mais 2, que é igual a 11 sobre a resistência total da soma dos três, da resistência total, que dá 60. O que é que a gente vai fazer agora? Desse resultado aqui, lembra que eu falei anteriormente, é inverso ao valor total, a gente vai inverter o valor, 60 passa para cima e 11 passa para baixo. 60 dividido por 11 dá 5,45 ohms. Deu para entender uma forma fácil de você fazer o cálculo? Eu vou botar, seguindo a fórmula, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, os valores de cada resistor, que vai ser igual a soma dos três, que vai dar 60,
dividido por cada um deles. 60 dividido por 10 por R1 dá 6, 60 dividido por R2 dá 3 e 60 dividido por R3 dá 2. Aí eu vou somar todos os valores, somar os valores das divisões, que vai dar 11, sobre a resistência total, inverto e faço a conta e eu tenho o valor total da resistência total da associação em paralelo. Eu acho que fazendo dessa forma fica bem mais prático, né? A gente fazendo uma comparação entre essas duas associações que a gente mostrou anteriormente, na associação em série tudo acontece como se aumentássemos o comprimento da resistência. Ou seja, numa associação em série a resistência total aumenta. Já inversamente, na associação em paralelo, a resistência diminui. É como se a gente aumentasse a área do condutor. Logo, a resistência vai depender do inverso da área do seu valor, ou seja, ela diminui. Então, na associação em série, a resistência total sempre aumenta. E na associação em paralelo, ela vai sempre diminuir. Para exemplo que a gente mostrou anteriormente, na associação em série, a resistência total ela vai ser sempre maior que a maior resistência do circuito. Quem era o maior resistor do circuito? O de 30 ohms. Então, a resistência total é 60 ohms, ou seja, é maior que o maior resistor do circuito. E na associação em paralelo, a resistência total vai ser sempre menor que a menor resistência do circuito. Qual era a menor resistência do circuito? O resistor 1R1 de 10 ohms. E a resistência total qual foi? 5,45 ohms. Então isso comprova que na associação em série, a resistência total ela sempre será maior que a resistência do circuito, a resistência maior do circuito. E na associação em paralelo, ela sempre será menor que a menor resistência do circuito. Uma outra forma de se calcular a resistência total de uma associação em paralelo, eu vou mostrar para você agora, tá? A gente pode, por exemplo, utilizar o mesmo circuito que a gente usou anteriormente. O que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular, definir um valor para um resistor RX, por exemplo, e utilizar como uma associação para isso o resistor R2 e R3, por exemplo. Dessa associação, a gente vai ter um subcircuito como esse daqui, ó. Então o que a gente vai fazer? A gente vai, como se a gente fosse eliminar dois aqui, tá? Aí vão ficar só dois, e desses dois a gente cria o cálculo total. Beleza? Então vamos lá. Utilizando o mesmo circuito anteriormente, onde R1 é 10 ohms, R2 é 20 e R3 é 30 ohms. Então o que a gente vai ter que fazer? Para achar o valor de Rx, a gente vai multiplicar o valor de R2 por R3 e dividir a soma de R2 mais R3. Assim a gente vai ter Rx é igual a 20 vezes 30, ou seja, 20 vezes 30 sobre 20 mais 30, que é igual a 600 sobre 50. Dividindo 600 por 50, a gente vai ter 12 ohms. Então a gente achou agora a resistência Rx. Tendo esse valor agora de Rx, a gente pode fazer o cálculo agora da resistência total. Como é que a gente vai fazer o cálculo da resistência total? Da mesma forma. A gente vai pegar Rx, multiplicar por R1, depois dividir pela soma de R1 de Rx por R1. Assim a gente vai ter 12, que é o valor do Rx, multiplicado por o valor de R1, que é 10, 120. E a soma de Rx mais R1 dá 22. Dividindo 120 por 22, a gente vai ter os 5,45 ohms, que é o mesmo valor que a gente encontrou no cálculo anterior. Cadê ele? Voltar aqui. Tá aqui. Nesse cálculo que eu ensinei vocês a fazerem aqui, a gente não achou a resistência total, que foi de 5,45. Dessa outra forma que eu ensinei agora, a gente também encontrou, eu acho que até bem mais fácil do que aquele cálculo anterior, para a gente achar o valor da resistência total. É muito simples. Você vai criar um valor, uma resistência denominada Rx, através, como se fosse eliminar R2 e R3 do circuito, utilizando essa fórmula aqui. Ou seja, você vai multiplicar o valor de R2 por R3, somar o valor de R2 e R3 e dividir esses dois valores para achar o valor de Rx. Depois você vai usar a mesma fórmula para achar a resistência total. Você vai multiplicar Rx por R1, Rx somar com R1, depois dividir um valor pelo outro e você vai achar a resistência total do circuito.
que é idêntico ao cálculo anterior. Então eu acho que ficou claro até aqui, né? A associação, cálculo da associação de resistores em série e em paralelo. E a gente usou nessas associações valores iguais, e na caso aqui associação em paralelo, a gente usou resistores com valores distintos, ou seja, valores diferentes. Então, para a gente calcular o valor da resistência total na associação em paralela de resistores de mesmo valor, a gente vai utilizar a seguinte expressão: resistência total é igual a RO sobre N. O que significa essa expressão? A resistência total vai ser igual a RO. RO é o valor da resistência, ou seja, o valor de cada resistor. Como a associação é igual, ou seja, os resistores são os três valores iguais, então eu vou usar o valor de RO, será o que? No caso aqui 60 ohms, porque os três são iguais. Então RO será 60, porque os três resistores são de 60. Se fosse 20 ohms, seria 20. Se fosse 10, seria 10 e assim por diante. Se fosse 1K, seria 1000 ohms e assim em diante. E N será o número de resistores dessa associação. Como no caso aqui eu tenho 3 resistores, então esse valor será 3. Então eu vou pegar o valor de RO. O valor de RO vai ser quanto? 3. O valor de RO vai ser 60 ohms, que é o valor de cada resistor. 60 dividido pelo número de resistores, que são 3. 60 dividido por 3 é igual a 20 ohms. Na associação mista, como o próprio nome deixa transparecer, a gente tem a associação em paralelo e associação em série no mesmo circuito. Como você pode ver aqui embaixo, ó, nós temos uma associação em série. Essa associação em série está em paralelo a esse resistor aqui. A associação série e todo o conjunto representa uma associação em paralelo. Como é que a gente vai fazer esse circuito? O cálculo dessa associação é muito simples. A gente vai fazer uma soma, a gente vai utilizar uma soma dos cálculos utilizados anteriormente. A gente vai usar o cálculo para associação em série e posterior a gente vai usar o cálculo para associação em paralelo. O que é que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai fazer o cálculo da associação em série, que é muito simples. Como é que a gente faz o cálculo? A resistência total será equivalente à soma de todos os resistores. Então 10 mais 20 é igual a 30. Então no resultado da associação em série será 30 ohms. Então a gente sabendo o valor da associação em série, agora a gente pode fazer o cálculo da associação em paralelo. Veja que da associação em série resultou em um resistor de 30 ohms, que é igual ao resistor R3 da associação em paralela. Tá vendo? Resistores iguais. Qual a fórmula que a gente vai usar? 30 sobre a resistência RO, ou seja, o valor da resistência iguais, que é 30 ohms, sobre o número de resistores. Quantos resistores a gente tem na associação em paralelo? 2. Então 30 dividido por 2 vai ser igual a 15. Tá vendo como é feito o cálculo da associação mista? Você aprendeu a fazer o cálculo da associação série, você aprendeu a fazer o cálculo da associação em paralela. Então na associação mista, primeiro você faz o cálculo da associação série, e posterior, após obter o resultado da associação em série, você vai fazer o cálculo da associação em paralelo. Se for mesmos valores, como aconteceu aqui, você vai usar a segunda expressão que eu ensinei agora. Se for valores diferentes, você vai usar aquela fórmula que eu mostrei anteriormente. Vou dar um outro exemplo aqui de associação mista. Nesse exemplo aqui, nós temos inicialmente uma associação em paralelo e posterior uma associação em série. Nesse caso aqui agora, a gente vai o inverso do exemplo anterior. Nesse caso aqui, primeiro a gente tem que calcular a associação em paralelo e posterior desse valor. Após obter esse valor aqui, a gente vai fazer o cálculo da associação em série. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Utilizando aquela fórmula que eu ensinei anteriormente. A gente vai ter que primeiro achar o valor de Rx da associação em paralelo. A gente vai pegar o valor de R1, multiplicar por R2 sobre a soma de R1 e R2, então vai ser 10 vezes 20, que é igual a 200, mais 10 mais 20, que é igual a 30. Dividindo 200 por 30, a gente vai ter 6,67 ohms. Ou seja, o resultado da associação em paralelo desse conjunto aqui vai ser 6,67 ohms. A gente achou o valor em paralelo? O que a gente vai fazer agora?
A gente vai fazer o cálculo da associação em série. Sabendo o valor da associação em paralelo, é muito fácil agora. A gente vai calcular, sabendo o valor de Rx, a gente vai fazer o cálculo da associação em série. Então a gente vai pegar 6,67, que é o valor da associação em paralelo, e somar com o resistor da associação em série. Qual vai ser a resistência total do circuito entre ponto A e B? 36,6 ohms. Você vê que agora a gente usou um pouquinho de matemática, né? E agora diante do curso a gente vai usar bastante matemática. A gente vai fazer muito cálculo, vai usar muita fórmula. Então quem não gosta muito de matemática, infelizmente, vai ter que lidar com ela, porque em eletrônica a gente faz muito cálculo. Vamos utilizar a calculadora eletrônica. Eu apresentei ela aqui num vídeo na minha dica de software. Se você não viu, procure na playlist sobre dica de software. Ela tá até para download lá no meu canal. Deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu ver para a gente comprovar a versão 4. A versão 3 e deixei lá para download a 3 e 4, tá? Mas a associação de resistores você tem na versão 4. Então vamos lá. Como eu disse lá na aula sobre dica de software, que eu não ia me aprofundar no uso de cada botão, que a gente ia usar ela de acordo com o caminhar do curso de eletrônica. Como a gente está vendo a associação de resistores, e eu tenho um botão aqui, ó, referente à resistência equivalente de associação de resistores, a gente pode comprovar algum desses cálculos que a gente acabou de fazer aqui. Por exemplo, associação em série. Tem aqui 3 resistores em série. Nós sabemos que a associação em série, o valor da equivalência total, ela sempre será igual à soma de todos os resistores. Então se eu tiver, por exemplo, um resistor de 10 ohms no R1, um de 50 ohms no R2 e um de 20 no R3, calculando a gente vai ter um total de 80 ohms, porque 50 mais 20 é 70, 70 mais 10 é 80. Então o cálculo está batendo, né? Vamos agora à associação paralelo de 2 resistores de mesmo valor. Vamos botar 60 mais 60. A resistência total será equivalente ao valor das resistências iguais dividido pelo número de resistores. Então será 60 dividido por 2. Então a resistência total será 30 ohms. Então tá batendo, né? Vamos pegar a associação em paralelo de 3 resistores. Vamos voltar aqui o slide. Ainda. Aqui. Nessa associação de 3 resistores em paralelos com valores distintos. R1 é 10 ohms. R2 é 20 e R3 é 30. Vamos calcular? Deu 5,45. Ou seja, funciona. Tá vendo como a calculadora eletrônica facilita pra caramba a sua vida? É muito legal você aprender a fazer o cálculo, você saber como é feito o cálculo, mas se a gente tem uma ferramenta para te auxiliar, para agilizar a coisa, é bem mais prático, né? Bem mais vantajoso. Beleza? Então eu acho que ficou tranquilo, né? O que é uma associação de resistores, tipo de associações, série paralela, mista, e como fazer o cálculo da resistência total dessas associações. Isso aqui é o básico da associação de resistores que você vai encontrar em eletrônica. Só que existe, vou citar agora, né? Não vou explicar você o funcionamento porque faz parte da eletrônica avançada, mas é só para você ter uma base de que existem associações de resistores em que os cálculos que a gente viu anteriormente não permite a gente determinar a resistência total do circuito. Observe esse circuito aqui, estou mostrando para você. Nesse circuito não é possível a gente encontrar nenhum par de resistores associados em série, nem em paralelo ou misto. É possível você determinar quem está em série com quem aqui, quem tem paralelo com quem? Não tem. Mas é possível calcular a resistência entre A e B? Sim. Só que são cálculos avançados, que não é uma tarefa muito fácil. Eu pretendo passar isso, mas vou traçar mais para frente no meu curso de eletrônica, bem mais para frente mesmo, tá? Mas a gente termina na parte básica.
E para isso, existem técnicas denominadas de transformação delta-estrela ou estrela-delta, que são cálculos bem precisos, bem mais avançados, para a gente conseguir chegar ao valor da resistência entre A e B. Que, como eu disse, faz parte do meu estudo de eletrônica avançada, que a gente vai ver bem mais para frente no curso. Eu botei aqui só para apresentar para vocês que existem determinadas situações em que a resistência equivalente não é possível ser determinada com os cálculos que eu apresentei para vocês anteriormente. Com aqueles cálculos que eu apresentei, você consegue facilmente calcular a associação em paire, a associação em paralela e a associação série paralela. Mas nesse caso aqui entram técnicas avançadas que a gente vai ver mais para frente no nosso curso. Beleza? Bom, pessoal, vou finalizar essa aula por aqui. Nessa aula a gente viu um pouquinho sobre a associação dos resistores, tipo de associações, como calcular a resistência total e equivalente. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ainda ao estudo das associações dos resistores, sendo que a gente vai ver agora o comportamento da tensão e da corrente nessas associações, quando a corrente se divide, quando ela não se divide, quanto de tensão se perde em cada resistor e outras coisas que fazem parte dessas associações, ok? Então, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.